Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto bastante importante, que é o assunto sobre endogamia. É um fenômeno natural de algumas espécies, como espécies autógtonas, mas é também algo preocupante, porque muitas vezes ele surge em consequência de acasalamento entre indivíduos aparentados, direcionados ou em consequência de uma população que reduz muito o tamanho e, consequentemente, surge maior chance de você envolver nos acasalamentos indivíduos que têm algum tipo de parentesco. Bom, vamos primeiro entender o conceito de endogamia, posteriormente, formas de se estimar essa endogamia, considerando diferentes populações. Bom, a definição da endogamia nasce de um conceito de probabilidade. A endogamia é definida por Wright, é uma probabilidade de um indivíduo ter alelos idênticos por ascendência. Então veja como um conceito de probabilidade você pode associar uma série de propriedades. Variaria de 0 até 1, não existiria endogamia negativa, não existe valor da endogamia maior que 1, mas essa então é uma definição e ela pode, obviamente, ter alguns conceitos que vão extrapolar a forma de calcular e a gente então precisa lembrar da definição, mas também de algumas condições específicas. Então, a endogamia é a probabilidade de você ter alelos idênticos por ascendência. Nós, muitas vezes, temos alelos idênticos. Se a pessoa, se o ouvinte aqui for do grupo sanguíneo O, por exemplo, ele vai apresentar um genótipo I pequeno e pequeno. Tem alelos que são idênticos. 2 alelos, ambos I pequeno. A questão que surge é se existe uma chance desses alelos ser idênticos por ascendência. Ele vai ser idêntico por ascendência se os pais contribuíram com alelos I e se esses pais eram, por exemplo, primos, eram indivíduos que têm alguma relação de parentesco. Então você poderá imaginar que esses alelos I são cópias de um ancestral comum. Então, daí que nasce a endogamia. Bom, nós precisamos não só entender sobre endogamia, mas também avaliar a consequência sobre alguns dos efeitos, tais como a frequência genotípica, a média, a variância e tudo mais. Então, o primeiro conceito de Wright, apresentado em 1951, ele diz que a endogamia é consequência da identidade dos gametas que se unem, o gameta masculino e o gameta feminino. Ele se une e estabelece uma correlação. Então você tem os gametas se unindo, o gameta A, o gameta grande a pequeno, com frequência P e Q. Agora pode acontecer que na união existe uma maior associação do A grande com A grande, ou do A pequeno com A pequeno. Então se estabeleceu uma correlação. Se a união for aleatória, você formar a grande, a pequena, pequeno, de forma aleatória, inclusive de forma P2, 2PQ e Q2, nós não temos endogamia. Mas se houver preferência do A grande unir ao grande, do A pequeno unir ao A pequeno, uma chance menor de se ter A grande e pequeno, né? Então você está dizendo que neste caso existe ali um efeito de endogamia. Será considerada inicialmente uma população em que ocorre o casalamento ao acaso e em que são formados gametas A grande e A pequeno com frequência P e Q respectivamente, para que você tenha descendência. Será admitido que os valores dos gametas, agora vamos dizer que o valor do gameta grande é 1 e o valor do gameta pequeno é 0, de forma que a gente possa trabalhar, traduzir isso em covariâncias, variâncias e correlações, e a gente então
ter esse efeito. Pois bem, então nós vamos imaginar aqui os gametas, o A grande, o A pequeno, o gameta feminino, aqui o gameta masculino, o A grande, o A pequeno, e vamos afirmar que existe um valor do gameta. O gameta grande vale 1, o gameta pequeno vale 0. Né? Então, se a união fosse ao acaso desses gametas, não preferencial, o A grande ia encontrar com o A grande. Formaria A grande com frequência P2. O A grande ia encontrar com A pequeno, formaria então A grande e A pequeno, nesses dois sentidos, 2PQ, e assim por diante. Então nós vamos ver agora o que aconteceu, não em nível de genótipo, mas em nível de gameta. A variância entre os gametas femininos, nós podemos calcular. A variância gamética dada pela fórmula somatório de FI/XI menos somatório de FI/XI tudo ao quadrado. Então nós temos aqui a variância desses valores é P vezes 1 ao quadrado mais Q vezes 0 menos 1 vezes P, 0 vezes Q, vai dar uma variância igual a 2PQ. A variância também dos gametas masculinos é o mesmo valor, porque temos aqui o valor gamético 1 e 0, frequência P e Q, a variância PQ, tanto do gameta feminino quanto do gameta masculino. Precisamos agora saber a covariância. Então nós temos gametas com valores gametas A grande e gametas A pequeno, representativo aqui dos gametas que vem o gameta masculino, aqui os gametas femininos. Então nós temos os valores 1, 1, 0 e 0, os valores do outro gameta 1, 0, 1, 0, né? Significa que A grande, e aqui encontrando com A grande, ou A grande encontrando com A pequeno, e assim vai, né? A pequeno com A grande, e por fim nós temos aqui o A pequeno com A pequeno. Bom, o somatório de FI, somatório de XI, YI, é 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Aqui que está o interessante, a frequência. Se esses gametas se unem ao acaso, então a consequência, a endogamia, a consequência dos gametas que se unem. A consequência para esse fato é ter P2, 2PQ, PQ mais PQ e Q2, ou 2PQ mais Q2. Nós vamos então calcular a covariância. A covariância é dada por essa expressão, somatório de XI, YI, o F de XI, YI, menos esse produto, que representa a média do valor gamético feminino e a média do valor gamético masculino. Então nós temos essa possibilidade de calcular esse produto, vai ser 1 vezes P2 e o 0, que multiplica esse 2PQ mais Q2. Menos esse valor que nós já vimos anteriormente para calcular a média. Então nós percebemos que vai ser P2 menos P2 igual a 0. Então a endogamia, nessa circunstância, vai ser a covariância dividido pela raiz quadrada das variâncias. Covariância 0, a endogamia igual a 0. Então a consequência, se for a união aleatória, vai conduzir a endogamia igual a 0. Mas existe uma outra possibilidade. Existe um gameta grande e o gameta pequeno da fêmea, gameta grande e pequeno do macho, e esses gametas vão se encontrar. Por uma razão qualquer, o fenômeno é aleatório. Você pode imaginar que tem mais chance do A grande encontrar com outra grande. Então a frequência dos gametas, que era P e P, mas os encontros não sendo aleatórios, nós podemos dizer que a frequência vai ser P2 mais E. Esse E aí é o efeito da endogamia. Então, se o casamento é entre aparentados, um indivíduo, né, que tem um alelo A grande, a prima, ou algum indivíduo que tenha relacionamento, também tem chance de ter A grande. Se ele é pequeno, o outro indivíduo do acasalamento, se for
dentro da população em que os cruzamentos ou os acasalamento, o casamento são interparentados, vai existir maior chance de a grande encontrar com a grande, de a pequena encontrar com a pequena. Então nós vamos chamar que esse é o efeito da endogamia. Então veja que agora surgiram dois conceitos. O conceito da endogamia e o conceito do efeito da endogamia. O efeito da endogamia é o acréscimo nas frequências de homozigotos. Como esse total aqui vai ser igual a 1, você vai ter um decréscimo consequente da frequência de heterozigoto. Então, novamente, a variância gamética é dada por PQ, tanto do macho quanto da fêmea, né? Aqui da fêmea, aqui do macho. E nós precisamos, então, conhecer a covariância. Vamos fazer a nossa tabela, em que nós temos os valores do gameta feminino, os valores do gameta masculino, ou vice-versa, tanto faz. Aqui nós temos o produto e aqui nós temos a frequência. Admitimos que existe o efeito da endogamia dado com encontro não aleatório. Haveria maior chance do A grande encontrar com a grande, do A pequena encontrar com a pequena. Então você teria esses valores. O cálculo da covariância é dado por a mesma expressão, o P2, o 1 que multiplica o P2 mais E, e esse conjunto de zeros que multiplica P2PQ mais Q2 menos E. Menos, nessa expressão somatória de XI FI, somatória de YI FI. Então veja que se a gente simplificar, vai dar P2 menos P2, P2 mais E, eu tenho aqui o efeito endogamia. Então a endogamia é calculado pela covariância, a correlação dos gametas que se unem. É a covariância dos valores gaméticos dividido pela raiz quadrada das variâncias desse valor gamético, que é dado por E sobre raiz quadrada de PQ, que é a variância gamética do macho, e a variância gamética da fêmea. De forma, então, que nós temos que a endogamia é dada por E sobre PQ. E aí, então, nós temos a definição da endogamia. A endogamia é a correlação dos gametas que se unem. Nós temos nessa correlação o efeito da endogamia. Esse efeito da endogamia é dado por PQF. Então nós podemos quantificar esse efeito da endogamia se eu tiver o valor do coeficiente da endogamia. E esse efeito é o efeito que impacta a frequência genotípica, acrescentando então a frequência de homozigotos e reduzindo a frequência de heterozigoto. Então veja que essa expressão ela traz uma série de conceitos importantes. Então, nesse caso, a correlação não é nula, produzindo progênies com o coeficiente de endogamia F, dado pela correlação dos gametas que se unem. O efeito da endogamia proporciona ele impacta as frequências de heterozigotos e de homozigoto e é dado por PQF. Bom, então essa é a primeira ideia. Vamos agora associar a endogamia com outras situações. Uma situação bastante interessante é fazer entre dois coeficientes importantes: coeficiente de endogamia e coeficiente de parentesco. A endogamia é de um indivíduo. O indivíduo é endogâmico. Então você tem dois indivíduos, A e B. Então você tem o coeficiente de endogamia do indivíduo A, você tem o coeficiente de endogamia do indivíduo B. Agora você tem o parentesco. O parentesco é entre dois indivíduos, A e B, que pode ser aparentados ou não aparentados. A endogamia tem relação com o parentesco? Sim. O indivíduo será endogâmico se seus pais são aparentados. Então nós podemos ver essa relação nesse conceito que nós vamos apresentar agora. O coeficiente de endogamia é expresso pela probabilidade que os dois alelos que o indivíduo possui para um determinado locus seja idêntico por ascendência. Então, é o coeficiente de endogamia de um indivíduo.
Então, nós vamos relembrar essa ideia probabilística para a endogamia. Agora vamos trazer um novo conceito, o conceito de parentesco. O conceito de parentesco é a probabilidade de que dois indivíduos, então agora estou referenciando a dois indivíduos, tenham alelos idênticos por ascendência. Então na endogamia era apenas um indivíduo, no parentesco são dois indivíduos. Assim, considerando dois indivíduos XY de constituição genotípica AB, né, como se fosse a grande e aqui a pequena. Então são dois alelos para o mesmo gene, o alelo A e B, mas são do mesmo gene A, por exemplo. Apenas marquei dois alelos diferentes, A1, A2, A3, A4. Né? Então nós podemos dizer que o parentesco é a média dessas probabilidades. Probabilidade de A ser idêntico por ascendência C, ou a probabilidade de A ser idêntico à descendência D, ou a probabilidade de B ser idêntico a C, ou a probabilidade de B ser idêntico a D. A média, 1/4 dá a definição do parentesco. Veja que tanto o parentesco quanto a endogamia são conceitos probabilísticos que envolvem identidade por ascendência. Então vamos tomar agora, fazer uma relação entre esse conceito de parentesco com esse conceito de endogamia. Vamos pensar que esses dois indivíduos vão se acasalar e vão deixar descendência. Então, indivíduo X e Y, de constituição AB, o outro CD, a descendência vai ser igual a AC, AD, BC, BD. Né? Vai ter 1/4 dessas descendências e cada descendência vai ter, cada progênie, progênie 1, progênie 2, filho 1, o filho 2, o filho 3, o filho 4, com chance 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, e ele vai ter, então, possibilidade de ser endogâmico. Né? O coeficiente de endogamia médio vai ser a endogamia, a média da endogamia dos 4 filhos. Então, a endogamia da progênie é a média aritmética da endogamia de cada indivíduo. Mas o F1, né, que representa a endogamia da família 1, ou do filho 1, o filho 1 sendo A pequeno C pequeno, existe a endogamia, que é a probabilidade desse A pequeno ser idêntico a C pequeno. O filho 2, que tem endogamia F2, que é A pequeno D pequeno, tem uma endogamia codificada por essa probabilidade. O filho 3, cuja endogamia é F3, cuja constituição genotípica é B pequeno C pequeno, se eu computar essa probabilidade, eu estimo a endogamia. A mesma coisa com o filho 4. Então veja que a média, que representa aqui a endogamia média da progênie, vai ser 1/4 dessas probabilidades. E nós então retomamos a essa expressão. Então, nesse caso, nós deduzimos que a endogamia média da progênie dos indivíduos, do cruzamento entre o indivíduo X e Y, é dada pelo parentesco entre seus genitores. Então veja que nós relacionamos endogamia com parentesco. Indivíduos aparentados, quando cruzados, gera progênie que em média tem endogamia. Aqui nós temos alguns sistemas de acasalamento. Né? Nós temos, por exemplo, indivíduos com ele mesmo, é um processo aqui que ocorre em autofecundação, um indivíduo cruzado com outro indivíduo, um sistema de acasalamento que gera irmãos completos. Aqui um sistema em que uma matriz é acasalada com diferentes indivíduos que gera meio-irmãos, né? E aqui uma relação entre pai com filho, que você pode então estabelecer, prever não só as endogamias, mas também o parentesco. A gente deduz que o parentesco do indivíduo com ele próprio é metade de 1 mais endogamia dele. O parentesco entre irmãos completos é dado por essa expressão. Né? Se os indivíduos não for endogâmicos, se for 0, se os genitores não são endogâmicos, é igual a 1/4. Aqui o parentesco entre meio-irmãos vai ser 1/8 de 1 mais F
a endogamia desse genitor comum. Se não tiver endogamia, nós vamos dizer que é igual a 1/8. E o parentesco de pai com filho é metade de 1 mais f de x, que é o pai, né? Se o pai não é endogâmico, é igual a 1/4. Então, essas relações de parentesco, elas são conhecidas, são estudadas de maneira mais detalhada e são importantíssimas no melhoramento, importantíssima em genética e população. No melhoramento, nós temos uma expressão importante que define a variância genética de uma população, né? Que é dado aí por 2R de XY, variância aditiva, mais U de XY, variância devido à dominância. Então, conhecer o parentesco significa que eu posso entender perfeitamente a natureza da variância genética que está sendo estimada. Bom, será que os vários sistemas de acasalamento proporcionam endogamia? Será que se eu pegar a população e fizer autofecundações, eu vou gerar endogamia? Será que eu fizer o acasalamento ao acaso, eu vou gerar endogamia? Será que se tiver um sistema misto, né, onde há autofecundação e acasalamento ao acaso, nós teremos endogamia? Então, nós vamos avaliar. Vamos primeiro avaliar as populações derivadas por autofecundação. Será que eu posso predizer que vai gerar endogamia? Então vamos dizer que sim, e eu posso quantificar essa endogamia por meio do coeficiente parentesco. Então é uma possibilidade e uma forma de eu estimar pelo parentesco. Então, um exemplo, a população F2, se ela autofecundar, ela vai para F3, vai se autofecundar F4, então gerações sucessivas de autofecundação. A F3 vai ter uma endogamia, porque a endogamia, eu vou usar aquele conceito que é o coeficiente parentesco entre os genitores. Como é autofecundação, entre o F2 com o F2. Então, nós vamos dizer que já aprendemos, ou pelo menos apresentamos, que a endogamia do indivíduo com ele próprio é metade de 1 mais F dele. Então, vai ser metade de 1 mais F da própria geração, que é F2. Vamos admitir que a F2 é não endogâmica, que é a nossa população referencial, F igual a 0, a endogamia é igual a meio. A F4 vai ser dado pelo parentesco dos pais do F4, que é F3. É metade de 1 mais F de F3. Mas já deduzi que o F de F3 é meio. Então, metade de 1 mais meio em meio, então vai dar 3/4. F5 é o parentesco de F4. Ft é o parentesco de Ft menos 1. Então, nós podemos deduzir uma expressão, né, que permite calcular a endogamia conhecido o parentesco. Esse Ft, eu posso transformar esse Ft, expandir até chegar na Ft menos 2. Eu posso expandir para Ft menos 3 e posso fazer uma expansão geral de forma que eu chego a uma expressão dada por Ft. Se eu expandir para Ft menos 1, Ft menos 2, Ft menos 0, menos 3, até chegar a F0. Então aqui é uma soma de uma progressão geométrica dada por essa expressão. Então a gente deduz que a endogamia é dada por essa forma, de uma maneira mais simplificada, Ft 1 menos metade elevado a t. Né? Então, se eu colocar aqui a F0, por exemplo, nós vamos pensar que o t vale 0, então 1 menos metade elevado a 0, 1 menos 1, 0. Mas eu posso considerar que a população original é a população F2, né? Então, se eu colocar t a F2, então o t valendo 2, aqui menos 1, vai dar 1. Então, eu posso considerar esse t aqui como sendo t menos 1 ou t menos 2, como o caso aqui, se eu quisesse colocar, eu colocaria t menos 2, eu garantiria que a F2, se assim desejar, eu posso dizer que ela é igual a 0. Então, essa aqui é uma expressão genérica, onde esse valor de t, eu posso, então,
considerar o que é a minha população inicial. Se eu falar que a minha população inicial de endogamia 0 é F0, eu uso essa expressão aqui. Se eu falar que a minha população original com endogamia 0 é F2, eu vou usar essa expressão T menos G, e no caso G para F2 seria igual a 2. Então eu começo aqui com o valor 2 para gerar ali, e a cada geração, a partir dessa F2, geraria então um valor de endogamia. Então veja que essa é uma forma interessante de calcular a endogamia. Mas eu preciso saber sobre os pais da população, certo? Para eu então conhecer o parentesco e estimar esse coeficiente da endogamia. Existe uma outra forma que eu não preciso recorrer à população ancestral, aos pais. Eu posso calcular a endogamia de uma população observando a própria população, observando a quantidade de heterozigoto que ela tem. Então nós sabemos, dado uma geração 0 não endogâmica, ela tem frequência genotípica P2, 2PQ e Q2, endogamia 0. Mas se ela for autofecundada, essa frequência de heterozigoto vai cair a metade. Vai haver uma perda de PQ, 2PQ para PQ, eu perdi PQ. Metade vai para a forma grande a grande, metade vai para a forma a grande a pequena. A mesma coisa, a próxima geração, eu vou passar para a metade. Então, vou perder metade de PQ. Então, a metade dessa metade vai para a grande, metade dessa metade vai para a grande a pequena. Lembrando que ela já foi acrescida na geração anterior. Então, veja que eu sei o comportamento da frequência genotípica com autofecundação. Sei o comportamento da endogamia. Será que eu posso relacionar essas duas colunas? Sim, posso. Eu sei que a frequência de heterozigoto é dada por metade de 2PQ na população endogâmica. Na população original é igual a 2PQ. Mas nós também sabemos que este é o valor da endogamia. Nós já deduzimos usando o coeficiente parentesco. 1 menos metade elevado a t. Então, eu posso concluir que 1 menos metade elevado a t, 1 menos esse valor aqui, eu posso colocar em função de f. Metade elevado a t, eu posso dizer que é igual a 1 menos f. Então, se eu substituir nessa expressão, eu vou chegar à conclusão de que o meu valor, a minha valor de endogamia, pode ser perfeitamente estimado considerando a quantidade de heterozigoto que eu observo, que eu verifico nessa população que eu estou analisando, e a quantidade de heterozigoto que supostamente deveria existir se a população estivesse em equilíbrio. Eu posso também estimar, basta eu conhecer o valor de P e Q daquela população, eu tenho esse H0. Esse H0, então, vai valer o 2PQ. E esse valor aqui é o valor que sobre ele existe a redução em função dessa endogamia. Então veja que é uma segunda possibilidade. Eu posso estimar pelo coeficiente de parentesco dos pais, ou posso estimar por meio da observação da quantidade de heterozigoto. Isso é válido em qualquer tipo de população, e eu posso então, usando essa prática, estimar a endogamia. Então nós vimos que uma população sob autofecundação gera esse valor de endogamia. Será que uma população que está sendo obtida por acasalamento ao acaso, é possível surgir uma endogamia? Então a gente vai ter que pensar. Vamos pensar que numa população base, ela vai acasalar ao acaso, vai gerar uma população P1, e assim vai. Vamos pensar que ela tem um tamanho N. Então, nessa população original,
A probabilidade de ter um gameta, se tem N indivíduos, é 1 sobre 2N, que seria a quantidade de gametas que eu teria diferentes, né? Então, para um indivíduo com 2 alelos, eu tenho 2 gametas, possibilidade de 2 diferentes. Então, a ocorrência de 2 gametas do mesmo tipo, semelhante ou idêntico, vai ser 1 sobre 2N vezes 1 sobre 2N, 1 sobre 2N ao quadrado. Mas eu tenho que pensar que existem várias possibilidades. São 2N possibilidades, então eu tenho que multiplicar por 2N. Bom, quem não entendeu isso, vamos dar um exemplo. Vamos pensar que a minha população tenha N indivíduos. Mas não são N. Esse N grande é representado por apenas 3 indivíduos. O indivíduo 1 tem 2 alelos, a grande e a pequeno, a linha, B, B', C, C'. Então nós teríamos os gametas que existem na população. Tem gameta A, tem gameta A', tem gameta B, B', C, C'. Então se eu tenho 3 indivíduos, eu vou considerar aqui 2N, 6 gametas. Tem a chance do gameta A pequeno encontrar com A pequeno? Tem. É 1/6 vezes 1/6. Então veja, a chance de eu encontrar um gameta é 1/6. A chance de eu encontrar um gameta do mesmo tipo é 1/6 vezes 1/6. Mas existe essa situação 6 vezes, porque o A pode ser igual a A, o A' pode ser igual a linha, B igual a B, B' igual a B', e assim por diante. Então, existe a chance do encontro desses gametas idênticos? Sim, é um N, 1 sobre 2N, vezes 1 sobre 2N, multiplicado pelo 2N, porque existem várias possibilidades. Então, veja que a nossa endogamia, né, se nós representarmos aqui que essa probabilidade ser igual, nós vamos dizer que vai ser a probabilidade de ser igual, que existe na minha população, que é dado por 1 sobre 2N, que é esse valor aqui final, 1 sobre 2N, e a probabilidade de ser diferente, que são os demais, 1 menos 1 sobre 2N, pela probabilidade de ser diferente. Aqui não gera endogamia. O que gera endogamia, se for exatamente igual, gera endogamia igual a 1. Então, uma população que se acasala ao acaso, mas com tamanho finito, tem uma chance de 1 sobre 2N. Se o número de indivíduos for pequeno, mesmo que acasala ao acaso, nós vamos ter chance de alelos idênticos por acidência. Vamos pensar na segunda geração de acasalamento ao acaso. Então nós vamos imaginar que existe uma endogamia nova e uma endogamia vindo da geração anterior, que é a endogamia remanescente. Então vai existir, né, na F2 essa mesma probabilidade. Vai existir a probabilidade dessa mesma tabelinha, 1 sobre 2N de ser idêntico, mais 1 menos 1 sobre 2N de ser diferente. Mas, se for idêntico, eu vou gerar essa endogamia nova, tal como eu expliquei anteriormente. Mas mesmo essa probabilidade de ser diferente, não gerar endogamia, eu não posso considerar isso, porque já existe uma endogamia prévia. Então, esse valor aqui, não posso considerar como sendo igual a zero, que não gera endogamia, porque já existiu endogamia própria, que vale F1. Então, a endogamia na segunda geração é dada por essa expressão. E na terceira geração é a mesma coisa. E na geração T também é a mesma coisa. Então veja que eu posso ter uma relação da geração T com a T menos 1, ou posso ter uma relação da T com a população inicial, né? Mas ao invés de trabalhar com a endogamia, eu vou trabalhar com a pamixia, que é o complemento aritmético. 1 menos esse valor é igual a 1 menos esse valor. Então, eu posso dizer que essa pamixia, né, da geração T possa estar relacionado com a pamixia na geração anterior, 1 sobre T menos 1. Então, isso pode ser estabelecido. Pois bem, então, se eu tenho essa relação para a geração T menos 1, eu posso ter para a relação T menos 2, eu posso ter para T menos 3, eu posso ter para a geração 0.
Então a gente verifica que essa expressão ela é verdadeira e eu posso então deduzir o que seria essa endogamia. Então a endogamia na geração T do acasalamento ao acaso, ela pode ser quantificada e vai depender de dois fatores: do número de gerações de acasalamento ao acaso e do tamanho da população que você está considerando que está acasalando ao acaso. Então são uma população sob acasalamento. Vimos que sob autofecundação gera endogamia. Sob acasalamento ao acaso, se o valor de indivíduos que estão acasalando ao acaso for pequeno, nós então vamos ter uma endogamia também gerada por um problema de amostragem. Se esse valor for tão pequeno, ou seja, a minha população com N igual a 1, a gente vai perceber que vai dar 1 menos meio elevado a t, é meio elevado a t, e a gente vai voltar àquela expressão, que é a expressão própria da endogamia para o processo de autofecundação. É um acasalamento ao acaso, digamos assim, do indivíduo com ele próprio. Então não faz sentido, é a própria autofecundação. Então, no sistema de autofecundação, a endogamia é dada apenas pelo número de gerações de autofecundação. No sistema de acasalamento ao acaso, ele é dado pelo número de gerações T de acasalamento ao acaso da população de tamanho N. E, por fim, nós podemos considerar que a população tenha um sistema de acasalamento misto. Uma parte da população acasala ao acaso e uma parte, existe uma chance de ter uma parte de autofecundação. Aquelas que acasalam ao acaso, vamos chamar a taxa de autofecundação de W, o que acasala ao acaso é 1 menos W. Ela vai ter como consequência P2, 2PQ e Q2. Aqui se autofecunda, se a população original era P2, 2PQ e Q2, vai ter o efeito da endogamia, que é a redução pela metade do efeito heterozigoto, e metade da perda vai para os homozigotos. De forma que a frequência total, ponderada, é 1 menos o W vezes o valor, mais W que multiplica esse valor. Então nós teríamos a frequência genotípica do sistema misto. Então está aqui calculado, exemplificado. E nós temos aqui que a frequência alérica, ela não vai se alterar, O sistema misto não vai alterar nem a fecundação, nem o acasalamento, e muito menos esse valor de sistema misto. E aí nós temos o valor da primeira geração de um sistema misto e o impacto que ele tem em cima da frequência heterozigota. O mesmo raciocínio se aplica para a segunda geração. O mesmo se aplica para a geração de ordem T de um sistema misto, que nós podemos então associar para a geração inicial. Então veja que nesse caso específico, a endogamia vai ser dada, a quantidade heterozigoto dessa geração é 2PQ, 1 menos W, 2 menos W, e se eu usar essa expressão de relação de heterozigoto observada e aquela que teria no equilíbrio, eu vou dizer que a endogamia é dada por W, 2 menos W, sendo W a taxa de autofecundação. Então, a gente pode, veja que é possível fazer aí um duplo uso dessa expressão. Conhecido o valor da taxa de autofecundação e a taxa de alogamia, dá então para estimar a endogamia. E uma vez estimado a endogamia, nós também podemos predizer a taxa de alogamia ou de autofecundação que uma população está se submetendo. Então, é de grande utilidade essas expressões. E, por fim, a gente vai concluir aqui. Se eu tenho uma população e ela se propaga por autofecundação, eu posso avaliar a endogamia e, consequentemente, o efeito da endogamia sobre a frequência genotípica, sobre a média, sobre a variância e tudo mais. Então, nós já vimos que essa endogamia ela pode ser dada por uma expressão que é o número de gerações de autofecundação. Eu precisaria conhecer
esse número de gerações de autofecundação que essa população se submeteu, né? Então, ou simplesmente não conhecer o número, mas ter uma forma, por meio de marcador molecular, isso é fácil, de observar a frequência de heterozigoto e a frequência alérica não se alterando. Eu tenho esse valor de H0, que é a frequência de heterozigoto na população supostamente em equilíbrio, então eu posso ter o valor da endogamia. Se a população vem de acasalamento ao acaso, eu teria que saber quantas gerações de acasalamento ao acaso essa população se submeteu e qual o tamanho efetivo que está sendo utilizado. Se a população está tendo uma restrição geográfica de ocupação da área, nós podemos imaginar que mesmo tendo acasalamento ao acaso, vai ser gerado uma endogamia em consequência ao tamanho reduzido de indivíduos que estão em acasalamento. E, por fim, o sistema misto, que a taxa de autofecundação, que é dado, e a taxa de endogamia, que é 1 menos dado, ela vai impactar nesse valor de endogamia. Então, vai ter uma endogamia mais rápida, nesse caso, ou mais lenta nesse caso, mas todos os sistemas a gente pode admitir que é possível se ter valor de endogamia. Pois bem, era isso que a gente gostaria de apresentar e nós vamos retomar a nossa conversa